Você já imaginou que a salvação pudesse ser comparada ao contrato de um carro, aonde se você falhar em uma cláusula, você perde tudo? Pois é, foi isso que foi pregado no culto de ontem da Congregação Cristã no Brasil, o culto online. Esse que foi pregado no dia 28 de dezembro de 2025. Quem estava na presidência e fez essa pregação é o ancião presidente da CCB, Salvador Bueno. Mas será que isso tem base bíblica? Isso é o que nós vamos ver agora na análise desse vídeo. Não saia daí, fica comigo e vamos comparar isso com uma análise bíblica. Vamos ver se essa pregação realmente tem base na Bíblia, e se ela não tem, nós vamos ver quais as consequências que pode gerar na vida de uma pessoa esse tipo de ensino. Sim, porque todas essas pregações têm um efeito, seja com base bíblica ou seja invencionices humanas. Alguma coisa vai gerar na vida das pessoas. Olá, meus irmãos, meu nome é Josafá Agra, para quem não me conhece. Sou nascido e criado na Congregação Cristã no Brasil e também fui batizado lá em 2001. E hoje nós vamos para mais um vídeo de análise da pregação da Congregação Cristã no Brasil. Aqui nós passamos no escrutínio das Escrituras Sagradas para saber se aquilo que está sendo pregado lá realmente tem base na Palavra de Deus. E se você é novo aqui, já se inscreve no canal, deixa o seu joinha. Se você não gostar, você retira a inscrição, pode até retirar o joinha, mas para você não esquecer, já faça isso agora. Esse canal e esse vídeo é completamente necessário, principalmente nos dias de hoje, onde nós vemos por aí muita confusão nas religiões, principalmente quando se fala de Bíblia. Bom, dito isso, vamos ao vídeo. Mas antes de entrar na hora da pregação, nós vamos analisar aqui a oração que foi feita. Essa oração bem peculiar, ela é típica da Congregação Cristã no Brasil e que merece a nossa reflexão. Por isso, eu deixei separado aqui para nós ouvirmos juntos e analisar. E se você é um frequentador da CCB ou já foi, você vai entender exatamente essa oração e também vai compreender aquilo que eu vou falar aqui. Para você entender essa oração que nós já vamos soltar aqui, e para quem ainda não conhece de fato a CCB, precisa entender que a CCB é considerada a graça de Deus. O templo é o lugar santo e o púlpito e a tribuna é o lugar santíssimo, fazendo analogia ao Velho Testamento. Ali Deus baixa. Quando Deus baixa ali, o homem some e quem fala diretamente com o povo é o próprio Deus. Agora na figura do ancião, ou do cooperador jovem, não importa quem for pregar a palavra. Para ele a palavra não é o que vai vir na escritura. A palavra é o que vai ser falado na boca do ancião. E essa pregação, aliás, nessa oração, você vai ver exatamente isso que eu estou te dizendo. A diferença é que aqui a gente faz uma análise minuciosa, mas calma, para a gente poder pegar esses tipos de crença que não tem base na Bíblia. Mas vamos ouvir. Presta atenção. Ele subindo nesse púlpito, ao abrir da sua boca, sentimos que o homem desapareceu e a tua glória se manifesta na tua igreja. Graça te damos pelos hinos que cantamos. Você prestou atenção? Quando ele sobe nessa tribuna, a gente sente que o homem desaparece e Deus aparece, Deus vem. Você entendeu como para que o povo da CCB, o que o ancião fala na tribuna é infalível? Por que é infalível? Porque não é o homem, é o próprio Deus quem está falando conosco. E quando eles dizem isso, eu vou mostrar agora para vocês a diferença gritante que existe entre a CCB em alguns documentos e a CCB real. Do que eu estou falando? No primeiro ponto de doutrina da Congregação Cristã no Brasil, ali está escrito que a Bíblia deve ser a nossa única regra de fé, prática e conduta. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver que no documento diz que o CCBano é guiado para tomar decisões em sua vida pela Bíblia.
É a Bíblia a nossa regra de prática, fé e conduta, ou seja, é por ela que nós nos guiamos e nós nos direcionamos. Mas essa não é a realidade do dia a dia na Congregação Cristã no Brasil. Onde a Bíblia, na verdade, é deixada de lado e eles se baseiam em tudo que vai ser profetado, dito ou adivinhado, pode ser assim a palavra usada, nos cultos da Congregação Cristã no Brasil. E isso está muito bem explícito já na sequência dessa oração. Como eles pedem a revelação. A revelação, irmão, é aquilo que será falado. Eles não estão ali agora clamando pela Escritura. Eles não estão ali clamando pelos ensinos de Jesus Cristo. Eles estão clamando a revelação. Um povo que é guiado pelo homem. Porque quem prega é o homem. Preste atenção, vamos ouvir aqui. Junto te rogamos, a tua amada igreja, revela nesta manhã o conselho da tua palavra. Glória a Deus. Nós não conseguimos sair de uma concessionária sem sair com o manual do carro na mão. E a tua palavra é o manual do crente na terra. É ela que guia os nossos passos e leva nós para a vida eterna. Então ele pede com todo fervor, manda-nos a revelação, porque ela é o manual da nossa vida. É o manual para a vida eterna. Irmão, ele não está se referindo à Escritura. Quem é da CCB está me entendendo muito bem. Eu estou dando um foco aqui para quem ainda não é da CCB, para poder entender. Existe palavras subliminares na CCB, que para você quer dizer uma coisa, mas na realidade para o CCBano está querendo dizer outra coisa. Exemplo, você que não é da CCB, se alguém falar para você sobre graça de Deus, você vai entender que é o favor imerecido. O CCBano, quando fala graça de Deus, ele está se referindo à Congregação Cristã no Brasil. Fazer a obra de Deus, você vai acreditar, você vai entender que é levar o Evangelho, para que mais pessoas entendam, compreendam e se convertam. Para o CCBano, fazer a obra de Deus é trabalhar no canteiro de obra, construções, reformas, ou fazer qualquer coisa dentro da liturgia do culto da Congregação Cristã no Brasil. E é exatamente o que acontece aqui também. Manda-nos a tua palavra, ele não está pedindo os conselhos de Jesus. Eles estão pedindo a revelação, a adivinhação, aquilo que será pregado, não o que será lido. Agora sim, vamos ouvir a pregação do ancião Salvador Bueno. Uma pregação apontando constantemente para a salvação por obra, porque o Salvador ele crê piamente como o resto da Congregação Cristã no Brasil. Ele já fez pregações como essa por dezenas de vezes, só nesse ano, salvação por obra. Algumas vezes falando mais timidamente, outras vezes falando com mais abertura, né? Como ele disse outro dia atrás, que a morte de Jesus é só a entrada no terreninho. Agora você tem que ir pagando a salvação em suaves prestações, que vai até o último dia da sua vida, conforme ele falou. Mas vamos prestar atenção então e vamos ver. Você já imaginou alguém dizer que a salvação é apenas uma concessão que pode ser revogada a qualquer momento? É o que ele vai dizer agora. Vamos ouvir. Ele dizia, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda, quer dizer, dê uma concessão para nós, sermos corroborados com o poder pelo Espírito de Deus no homem interior. É concessão de Deus. Você não sabe que concessão não é um presente definitivamente, é uma concessão diante das cláusulas que existem para que esta concessão ela continue. Falhando naquelas coisas que são explícitas, como um contrato, por exemplo, a concessão pode ser encerrada. Acabou a concessão, a pessoa não tem mais direito de uso. Não tem direito de propriedade definitiva, mas tem o direito de usar, enquanto manter-se dentro daquilo que é necessário para alcançar a concessão. A nós foi concedido o Espírito Santo, que é garantia que, se formos fiéis, então vamos herdar a vida eterna com glória junto ao nosso Deus. Isso é no homem interior, não é por fora, é por dentro de nós. Veja aí o problema. O problema de interpretação de um texto tão pequeno e tão básico. Ele mesmo diz, na leitura que está fazendo, que ali refere-se a uma oração. Não tem nada a ver com concessão de que Deus vai te conceder a salvação. Paulo está fazendo uma oração, pedindo a Deus e rogando a Deus para que ele conceda segundo a sua graça. Deus dá, isso não tem nada a ver com pagamento.
né? Concessão como um contrato de um pagamento em que, se eu fizer minha parte, Deus me concede a dele, né? E isso não tem nada a ver nem com o que está sendo falado no texto. Aqui, a palavra conceder, que Paulo está usando, se refere a um presente, a uma doação de Deus, e não um pagamento pelo bom comportamento dos irmãos de Éfeso, né? Mas ele está pedindo que Deus derrame segundo a sua própria vontade. É um pedido. Paulo está fazendo uma oração. Isso não tem nada a ver com a ideia de salvação. Paulo, quando fala isso, ele está ligando essa palavra dos vos conceda segundo as suas riquezas. Ou seja, como se Paulo estivesse falando: Senhor, segundo a tantas riquezas que o Senhor tem aí, nos conceda. É um pedido. Isso não tem nada a ver com a implicância em salvação como um contrato. Concessão. Ele ligou vos conceda com concessão. Ou seja, como se algo tivesse concessionado. Eu não sei nem se tem essa palavra, a algo que eu tenho que fazer para depois receber. Meu Deus do céu, da onde tira isso? Isso, gente, é analfabetismo funcional. A pessoa que lê o texto e não entende o texto, ela consegue mudar completamente o sentido da palavra. Por quê? Porque ela tem dificuldade de memorizar o pequeno texto que ela leu. Porque ela tem que manter em foco o texto que ela está lendo para conseguir fazer a devida aplicação daquela palavra no texto. Ou seja, você só vai entender o que quer dizer aquela palavra se você tiver memorizado o texto. Ou seja, você estiver lembrando do que você está lendo. Portanto, irmão, uma aplicação completamente errônea. Por quê? Porque parece que a intenção aí é reforçar a ideia de que a salvação é uma concessão que pode ser revogada a qualquer momento, dependendo de você. Se você não seguir as regras da igreja, se você não andar de acordo com o que a gente estabeleceu, a sua salvação pode ser revogada. Vamos ver o outro trecho da pregação. Presta atenção. Vamos ver agora aqui. As suas raízes. E nós precisamos ter raízes nesta bendita graça. E através do amor. Quem ama a Deus é amado por Ele, irmãos. E aí se aprofunda a nossa raiz. Quanto mais nós amarmos ao Senhor, maior será o amor de Deus manifesto em nosso favor. Ele dizia, e estou orando aqui. Olha outra aberração. Se nós amarmos muito a Deus, então Ele muito vai nos amar também. E aí Ele vai amar a nosso favor. Isso é simplesmente um absurdo. Porque Deus já nos amou muito. O amor dele foi tão grande, tão alto, que ele não poupou nem a vida do seu filho. A morte na cruz já é a maior manifestação do amor de Deus pelo ser humano, pelo homem. Esse negócio de que se eu amo pouco, Deus também me ama pouco. Mas se eu amo muito, Deus me ama muito. Tudo isso, gente, é sempre para levar na mesma linha, que é manter a pessoa cativa. Amar a Deus é você guardar todos os ensinos dessa igreja. Se você deixar de amá-lo, Deus também deixa de te amar. Isso é simplesmente um absurdo. O homem pode se tornar infiel, mas Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Isso está escrito na Escritura Sagrada. Gente, tá aí, ó, para vocês verem o resultado de ignorar o estudo da Bíblia. Essas pregações, ele destruiu essa pregação. Essa pregação aqui, com todo respeito, não vale nada essa pregação, porque ela está completamente equivocada, translocada da verdade do que está na Escritura Sagrada. Ou seja, não tem nada do que se aproveita nessa pregação. Um homem que consegue mudar a palavra nos conceda como um pedido, Senhor, nos conceda com concessão para a salvação, não preciso nem falar mais nada, nem carece uma análise. É tão absurdo que a própria fala dele em si mesmo já o denuncia. Olha, gente, não é fácil não, viu? Analisar essas pregações aqui, poxa vida, não é fácil não. E agora ele volta a dar mais uma corroborada, como foi a oração, a primeira oração, dizendo que voltemos a nos guiar pela palavra. Entenda, irmão? Palavra são essas tolices que eles estão falando aqui. Essas heresias e essas aberrações. Não é fácil não.
Mas vamos ouvir, presta atenção. É como um motor que começa a trepidar e não tem mais força. Deus que dê graça, irmãos, que os ouvintes desta palavra nesta manhã convertamos-nos, voltemos-nos a caminhar somente pela palavra de Deus. Caminharmos somente pela palavra de Deus. Eu vou decifrar o que o CCB não está entendendo. Você que não é da CCB, você não está entendendo, mas eu vou te dizer. E todo CCB que está me assistindo agora sabe que o que eu vou dizer agora é verdade. Voltemos-nos a caminhar pela palavra de Deus significa voltemos-nos a decidir tudo em nossa vida através da consulta da pregação na Congregação Cristã no Brasil. Em outras palavras, irmão, tome suas decisões voltadas em tudo que você ouve aqui. Se você for vender, se você for comprar, se você for casar, se você for mudar de casa, não faça nada sem vir aqui no culto buscar a santa adivinhação. É isso que ele quer dizer que voltemo-nos a nos deixar caminhar pela palavra de Deus. Porque se essa preocupação fosse de fato pela Escritura Sagrada, sabendo que vocês têm que tomar decisões baseado no que a Bíblia diz, é óbvio que a CCB então ia promover estudos bíblicos para que as pessoas, tendo mais conhecimento, saberiam muito melhor tomar decisões bíblicas. Mas ao contrário disso, eles anulam o estudo bíblico. Essa igreja não promove nenhum estudo bíblico, ela não tem nada. Ela é avessa ao estudo bíblico, porque buscar a palavra lá não é buscar o que a Bíblia diz, é buscar o que eles dizem e pregam. E detalhe, olha o nível da pregação. Olha o nível de interpretação de um texto. Não é nem um problema teológico, é um problema na gramática da língua portuguesa. O homem não consegue interpretar um pequeno texto de aproximadamente 12 ou 15 linhas. Um pequeno texto, gente. Falar mais o que sobre isso? Vocês estão vendo agora o preço que a congregação está pagando, porque isso aqui é uma tremenda de uma vergonha para eles e para o povo da Congregação Cristã no Brasil, que está me ouvindo agora e às vezes está chateado e está magoado pelo que eu estou dizendo agora, porque isso, de certa forma, acaba te abatendo. Mas entenda uma coisa, irmão, não sou eu que estou fazendo você passar vergonha, é o seu ancião. Eu só estou mostrando o que ele está dizendo e corrigindo para que as pessoas não fiquem nesse erro, para que as pessoas não aprendam errado, porque você acreditando que a salvação é uma concessão que pode ser revogada a qualquer momento, isso tem sérios impactos na vida das pessoas, sérios impactos psicológicos na vida das pessoas. E logo em seguida, Salvador volta a fazer apontamentos e a mostrar que a salvação depende de você, da sua fidelidade. Existe a fidelidade, que quando a Bíblia fala sobre ser fiel, não é fiel que não peca. Não está querendo dizer pecado. Ali está querendo dizer aqueles que permanecem em Cristo, aqueles que não voltam para trás, porque isso era algo que estava acontecendo constantemente. O apóstolo João, Pedro, Paulo, todos eles estavam combatendo a apostasia, que era aqueles que voltavam para trás. Presta atenção no que ele vai falar agora. Glória ao nome do Senhor. Essa é a nossa esperança, irmãos. É bom ver o povo quando o coração ferve. Então acontece como Davi escreveu: meu coração ferve com palavras boas. Não existem melhores palavras do que essa, que é de dizer: se formos fiéis, não importa o ano que vem ou os dias que nos restam, se formos fiéis, herdaremos a glória eterna nos céus. Esta é a nossa esperança, irmãos. Bendito seja Deus. Esse negócio de se formos fiéis, irmão, significa fiel aos dogmas, ensinos e doutrinas e tópicos da congregação. Você não pode ser fiel à Bíblia se você não conhece a palavra de Deus. Entenda uma coisa, irmão, a salvação não é uma concessão que pode ser revogada, não é pelas obras que você pode alcançar. Efésios 2:8 está claro ali, cristalino como a água, que a salvação vem pela fé e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Meu Deus do céu, você quer algo mais claro do que isso? Não existe, irmão. E esse negócio de dizer que a pessoa pode perder a salvação
Isso aí é um problema muito grave que pode abalar e abater a fé das pessoas. Está escrito na palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 10, no versículo 28, e dou-lhes a vida eterna, e nunca, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Irmãos, a ideia de uma concessão revogável gera medo e insegurança. Isso é contra a paz que excede todo o entendimento, que está lá, se não me falha a memória, em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Ali fala sobre a paz com Deus, que o homem não consegue e jamais vai poder medir, compreender completamente ela. E agora que vem o arremate. Por que a congregação insiste na perca da salvação? Porque é através do medo de perder a salvação. A dependência deles. Porque se você acreditar de verdade que precisa da doutrina da CCB e que você precisa do que eles pregam naquela tribuna para você não perder a sua salvação, a matemática é lógica. Isso aí significa que você está preso dentro da congregação cristã no Brasil. Logo, tudo isso que está sendo dito é para criar o medo e, pelo medo, segurarem você dentro da congregação cristã no Brasil. Querido irmão, a igreja que coloca medo nos seus membros não é uma igreja saudável. Esse medo, pode ser que alguns consigam até viver bem ali dentro, mas muitos outros vão ter graves problemas psicológicos, vivendo através dessa opressão que a CCB coloca nas costas deles todos os dias. Esse medo que eles têm constante de perder a salvação. Já parou para imaginar como é você dormir e acordar todos os dias sem saber se você está salvo? Eu não sei como as pessoas conseguem viver com isso. Queridos irmãos, a salvação é um favor imerecido. É um presente que Deus nos dá. Ele foi conquistado por Jesus Cristo na cruz. Não por você. Nem eu, nem você, nem ninguém tem condições e nem mérito para alcançar a salvação. Foi Jesus quem alcançou ela para nós e nos entregou em nossas mãos como um presente. Por isso leva o nome de graça. Meu querido, não permite que ninguém coloque nas suas costas esse fardo tão pesado que Jesus já carregou por nós, que foi alcançar a salvação através de suas obras e de seu esforço. Foi Jesus quem fez isso por nós, porque sabia que nenhum de nós teremos condição para tal. Busque a verdade da palavra, irmão, que está na Escritura. Aquela tem o selo de Deus. Aquilo ele confirma como sua palavra. E não se apegue ou se amarre a tradições humanas que eles colocam em suas denominações e que muitas delas são falhas. Isso pode estar te levando para um caminho oposto ao da salvação. E para encerrar, irmão, se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo te fez entender um pouco mais, compartilha com aquele seu amigo que está precisando ouvir esses esclarecimentos. Parece que não, mas tem muita gente com medo da salvação, com medo de perder a salvação. Essa pessoa pode ser alcançada por esse vídeo. Compartilha e faça algo de bom pelo próximo. Deus abençoe a todos vocês e fiquem na paz do Senhor Jesus.